Fala o que o Senhor tem a dizer ao meu coração. Fala o que eu preciso de ouvir, porque nós precisamos de ouvir continuamente a voz do Senhor a falar conosco. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Primeiro capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o 17. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e Boaz, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliú. De Eliú gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, de que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 palavras de Deus para as nossas vidas. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, rogamos ao Senhor iluminação, rogamos ao Senhor que fale conosco. Nós precisamos de Te ouvir, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a palavra que sai da minha boca venha diretamente do Teu coração. Deus, porque eu sou pó e cinza, e de Ti eu também sou dependente. Então fala, Deus, no meu coração, fala o coração da Tua amada igreja, que está sedenta de ouvir a Sua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. E amém. Irmãos, é interessante nós olharmos aí a galera que tem rede social, Facebook. De vez em quando o Facebook ele faz aí uma retrospectiva, né? Geralmente quando vai chegando no final do ano, o Facebook pega ali alguns eventos que você postou durante o ano. Não sei se o Instagram faz isso, mas o Facebook ele vai pegar alguns eventos, fotos locais que nós frequentamos, e então ele faz um videozinho. E aí te lembra dos locais que você passou naquele ano. E o interessante de observar isso, no ano passado, eu recebi um videozinho do Facebook e eu fiquei muito abismado, porque naquela postagem ali do Facebook para mim, mostrou que eu estive em lugares que eu não programei ir, que eu andei por caminhos que eu não sonhava, que eu pensei que eu jamais iria. E o Facebook me fez lembrar que a minha vida foi conduzida muitas das vezes da forma diferente da qual eu havia projetado. Eu projetei fazer muitas coisas e não consegui fazer, e outras coisas as quais eu não projetei, eu fiz. E o interessante é que isso me veio à mente juntamente com esse texto. Esse texto aí, Mateus, ele faz uma retrospectiva, é mais ou menos no videozinho do Facebook, contando e lembrando da história e lembrando de um caminho. Quando a gente olha aí uma genealogia, né, muito esquisita, a gente olha assim e fala, puxa, para que isso está na Bíblia? A gente não entende nada, só nome esquisito, primeiro que não serve para você utilizar para dar nome aos seus filhos, porque se você der, certamente o seu filho será alvo de bullying. Existia, no passado, algumas mães que fizeram, colocaram o nome dos filhos, né, e eu conheço algumas pessoas com o nome de Melquisedeque, né, e alguns nomes bem diferentes.
né? Só que hoje, como tudo é motivo de bullying, então certamente essa genealogia não serve para você tirar nome de filhos. Então fica aí a galera que ainda não tem filho, cuidado, não utilize esses nomes. Até que Abraão é bonito, né? Isaac, mas tem alguns nomes aqui, Roboão, Jeroboão, Zorobabel, são nomes que não dá para a gente poder utilizar. Esse livro é um livro, ele é escrito por Mateus, né? E é um livro, ele vai ser repleto de citações do Antigo Testamento, igual a gente sempre vem falando. Você vai perceber no Evangelho de Mateus continuamente Mateus dizendo, para se cumprir o que havia dito pela boca do profeta, assim como está escrito, assim como foi dito pelo profeta, e assim como foi prometido. E Mateus então ele vai fazer esse bate e volta continuamente. Ele vai então começar o seu livro com um padrão que era comum no Antigo Testamento, que era justamente registrar a genealogia. E o registro da genealogia era muito comum. Por quê? Porque essas genealogias, elas registravam a história do povo. Ela registrava justamente de onde o povo saiu e para onde o povo estava indo. Qual é a história, como o povo andou. Robinho, tira só um pouquinho do agudo do meu microfone, por favor. Som, testando, legal, já deu uma melhorada. Então, assim, a genealogia, ela vai mostrar e ela vai deixar claro que o povo ele saiu de um caminho e foi para o outro. E a genealogia ela vai registrar então a história do povo. E o interessante é que Mateus ele faz algo peculiar, porque a mulher no Antigo Testamento ela não era contada. Ela só pode ver que até no Novo Testamento, ainda no Evangelho de Mateus, quando Cristo Jesus faz a multiplicação de pães, é contado que era 5.000 homens, além de mulheres e crianças, porque não era contabilizado. E Mateus, então, ele vai quebrar um paradigma logo no início do seu livro, que ele vai colocar algumas mulheres na genealogia, na árvore genealógica de Cristo, porque ele vai começar a mostrar que o Salvador ele veio para todos e não faz distinção de ninguém. Interessante é perceber que ele vai trabalhar, ele vai descrever, ele vai colocar o nome de algumas mulheres que são até mesmo de caráter duvidoso por causa da sua conduta. Porém, a gente fica pasmo de ver que essas mulheres de caráter duvidoso no passado se tornaram pessoas tementes a Deus e os seus nomes foram lembrados na linhagem do Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Então, diante desse texto, eu quero aqui saltar alguns nomes para a gente poder então compreender, para a gente poder então aprender e trazer à memória algumas coisas e algumas pessoas que são de atitudes, vamos dizer assim, aos nossos olhos reprovável. Certamente, se tivesse hoje, fizesse parte da nossa igreja, nós seríamos muito tentados ou de repente até faríamos pré-julgamentos e palavras contrárias à conduta da pessoa. A primeira aí que eu vou citar é justamente Tamar. Nós temos aí o exemplo de Tamar. Ela vai se casar com o filho primogênito de Judá. Em Gênesis 38 você vai ver essa história. E então o filho primogênito de Judá vai morrer. Ela então vai casar com outro filho de Judá, porque existia uma lei chamada Lei do Levirato, em que a mulher tinha o direito e a família tinha a obrigação de, quando a mulher do mais velho, no caso o mais velho, morresse, a sua esposa deveria então casar com o mais novo se não tivesse tido filho, para que então suscitasse a descendência. E ela engravidando então do filho mais novo não contava a descendência dele, não, contava a descendência de seu irmão. Então ela vai casar com o segundo filho de Judá, e ele vai morrer porque vai fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, a ponto de ter então um filho ainda moço, e ela esperar então que Judá desse a ela a oportunidade de casar então com esse filho mais novo. Ele falou, quando ele estiver na fase adulta, então eu vou permitir que isso aconteça. E aí então ele chega à fase adulta, Judá não faz isso. Tamar então se sente na obrigação de dar um jeitinho para conseguir ter e dar a continuidade na descendência da sua história. E olha só que interessante, né, que esquisito ela faz. Ela então vai reclamar com seu sogro não faz nada, não dá o filho mais, outro filho que sobrou mais novo para casar com ela. Ela se veste então de prostituta ao meio do caminho, e o seu sogro então vindo na noite acaba tendo um caso com ela e ela engravida, e chega para o seu sogro e diz que está grávida, e ele então
acha aquilo um absurdo e vai, até mesmo como o adultério era sentenciado com morte no Antigo Testamento, ele ia fazer isso com ela. E ela fala, olha, o pai desse filho é o dono desse cordão que ela havia tomado dele quando se relacionou com ele. E ele olha para ela e diz, você é mais justa do que eu, porque eu fiz o que era errado. E interessante olhar que nós percebemos então, o primeiro exemplo é um exemplo péssimo, né? Teoricamente, aos nossos olhos, não seria uma pessoa, vamos dizer assim, separada por Deus para algo grande. Pelo contrário, foi alguém que fez algo que aos nossos olhos era ruim. Ela simplesmente, então, ela se prostituiu. Só que ela está na linhagem do Senhor Salvador. Continuando. Um outro exemplo aí, o nome que aparece é Raabe. Olha que interessante. Raabe, segundo a gente vê aí na história, né, Josué 2, vai dizer que Raabe era prostituta, né? Interessante que algumas pessoas tentam dizer que não, o termo ali não era prostituta, não, de fato ela era prostituta. Ela era uma pessoa que vivia uma vida duvidosa, né? Então ela é mais uma pessoa que vai aparecer na genealogia. Vocês devem lembrar da história que os espias vão então entrar em Jericó e ela dá abrigo a esses espias e protege eles, e então eles não são mortos. E ali, aqueles espias diz para ela que ela achou graça diante do Senhor ali naquele evento. E olha que interessante, ela então vai ser lembrada na genealogia, porque ela vai fazer parte, né? Ela vai fazer parte do povo de Israel. Ela vai então se desenvolver e vai se tornar mãe de Boaz. E olha que interessante, ela se envolve com alguém do povo de Israel, ela se torna mãe de Boaz, que vai ser o remidor de Ruth. A história já emenda logo em seguida, né? Vocês devem lembrar de Noemi, que então os seus 2 filhos morrem, e então ela vai voltar para a sua terra, porque a terra que ela estava era distante. Então ela faz o seguinte com as suas 2 noras: não tenho mais filhos para vocês casarem, por causa da lei do levirato, lembra, para suscitar descendência. Ela não tinha mais filho nenhum para oferecer ela em casamento. O seu marido também já era morto, então não tinha o que fazer. Ela despede então as suas 2 noras. E Ruth então olha para ela e diz, olha, não, eu quero ir contigo, porque o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela abre mão de toda a sua história, de todo o seu nome, para poder então servir ao Senhor da sua sogra. Que bela sogra, né? Noemi devia ser uma boa sogra para Ruth, então caminhar com ela. Ruth, ela era moabita, ela era então adoradora de deuses estranhos, ela era então, fazia parte dos gentios, ela não era judia, ela não nasceu do povo judeu, ela não tinha sangue de judeu, mas porém ela vai dar continuidade à história que o Senhor estava escrevendo. Porque através então de Boaz, que foi um remidor, era um parente distante, e naquela época existia também uma lei a qual um parente distante poderia continuar e cuidar dos negócios do seu parente morto. Então Boaz, ele pega as terras que era do esposo de Ruth, mas ele também tem que pegar as outras coisas, ele tem que cuidar de todo mundo. Então ele vai e toma conta das terras, ele toma conta de Ruth, de Noemi, porque agora ele tinha obrigação, porque tomou a terra do seu parente, e então casa com Ruth para cumprir a lei do levirato. E olha só que interessante a volta que Deus dá para conduzir e chegar num ponto onde Deus então estava caminhando e seguindo a história. Nessa citação, nós temos a outra citação também que é muito interessante, que no verso 7, ele vai falar Salomão. No verso 6 ele vai dizer, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ou seja, Mateus faz questão de dizer o seguinte, Salomão é filho de uma adúltera, porque ele fala, Salomão é filho daquela mulher que foi mulher de Urias. Ele não bota nem o nome dela, não bota o nome de Betseba aqui não, fala daquela que foi mulher de Urias, ou seja, aquela que adulterou. E olha que interessante, aquela que adulterou foi mãe do cara que foi mais sábio na história, que não houve nem haverá gente mais sábia que ele. Percebe como que Deus então vai conduzindo a história.
Como que Deus então vai guiando a história. Nós vemos nessa lista genealógica de Jesus, homens que têm mãos sujas de sangue, como por exemplo é o caso de Davi. Deus não deixa Davi construir o templo, por quê? Porque suas mãos estão sujas de sangue. Ou seja, você foi um excelente rei de guerra, mas eu não vou deixar você construir o templo, porque você matou muita gente. Nós vemos aí pessoas idólatras, né? Nós temos aí Acais queimando seus filhos em rituais, né, de adoração a outros deuses. Nós temos Roboão, que governa Judá com truculência. Nós temos Manassés, também foi violento. Nós percebemos que tem nomes falhos, como nós, pessoas imperfeitas. E mais interessante nós observarmos é o seguinte, irmãos: Deus cuida de tudo. A gente olha assim, lendo essa genealogia e olhando esses homens, a primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: não tinha condições nenhuma dessas pessoas fazerem parte da história do Salvador. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: impossível. O Senhor Jesus tem que vir de uma linhagem pura, sangue puro, sem pecado. Não. Jesus vem de uma linhagem cheia de pessoas imperfeitas, igual a mim, igual a você. Só que olha que interessante, Deus escreve a história e cuida de tudo para que o seu nome seja glorificado. Assim como o Facebook lembra a gente que a gente frequenta lugares, a gente anda por caminhos que a gente não programou. Mateus está dizendo o seguinte: as pessoas que fizeram parte da história a qual o Senhor estava escrevendo são pessoas que andaram por caminhos a qual eles não haviam projetado, fizeram coisas que não deviam, mas Deus os guiou para a sua glória. E essa genealogia deixa a gente muito impactado, e é para nos deixar impactado, de que Deus escreve uma história linda e perfeita por meio de pessoas imperfeitas e falhas. É assim que Deus faz. Diante dessa explicação desse texto breve que a gente fez, eu gostaria de fazer algumas aplicações, para que a gente possa então relembrar e entender que Deus guia todas as coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender na nossa realidade é que diante de todas essas situações que acontecem, a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus havia prometido em sua palavra que na família de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E como que todas as famílias da terra são abençoadas? Através de Cristo Senhor. Através de Cristo Jesus, todas as famílias têm livre acesso para provar das bênçãos de Deus. Abraão, lá atrás, foi prometido isso a ele. E então, anos e anos depois, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus diz que a família de Davi haveria de sair, da família de Davi haveria de sair um Salvador. E não saiu um Salvador? Cristo Jesus, ele é da raiz de Davi, da raiz de Jessé, ele é filho. O reino dele jamais terá fim. Ele é o Rei eterno. Nós precisamos de entender que as promessas do Senhor, elas são verdadeiras, elas são fiéis. E o que Deus promete, Ele cumpre. Nós temos uma grande dificuldade de entender isso, porque nós queremos sempre projetar pensamentos e projetar sonhos, achando que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Porém, como eu disse, Deus cuida de todas as coisas. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, nós somos experts em fazer sonhos e planos e projetar coisas. E Deus, Ele é expert em destruir os nossos sonhos e nos fazer caminhar pelo caminho que Ele quer. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos de entender o seguinte: a palavra de Deus se cumpre. A gente às vezes acaba fazendo um plano, mas esquecendo o seguinte: quais são os planos que Deus tem para nós? Às vezes Deus diz para nós o que Ele quer de nossas vidas, e nós no meio do caminho acabamos nos perdendo, fazendo outros planos e achando que Deus não vai cumprir aquilo que Ele falou. Só que nessa árvore genealógica nós percebemos o seguinte: Deus cumpriu o que Ele prometeu, mesmo que as coisas no meio do caminho que acontecessem pudessem atrapalhar, mas nós entendemos que Deus cuida de todas as coisas, então Ele guia todos os nossos passos. Até as nossas falhas
vão glorificar a Deus. Como? Muitas das vezes as nossas falhas vão nos fazer nos aproximar do Senhor, crescer e desenvolver a nossa fé, andar para mais perto do Senhor, e isso glorifica ao Senhor. Não que Deus opere em nós a falha, mas o nosso coração falho tende a errar. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos seguindo ao Senhor, nós precisamos entender o seguinte: Deus prometeu e a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é o seguinte: Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. Como apesar de nós? Apesar de sermos pecadores, Deus cumpre o seu propósito. Apesar de sermos falhos, Deus cumpre o seu propósito. Apesar de sermos desobedientes, Deus cumpre o seu propósito. Apesar de sermos arrogantes, Deus cumpre o seu propósito. Apesar de sermos incrédulos, Deus cumpre o seu propósito. Apesar de sermos preguiçosos, Deus cumpre o seu propósito. Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. Apesar de nós sermos falhos, apesar das nossas práticas erradas, apesar das coisas que nós viemos fazer que não agradam o Senhor. Olha para essa árvore genealógica, irmãos. Nós temos aqui repletos de exemplos de pessoas que fizeram coisas erradas. Abraão mentiu, Isaac mentiu quando perguntaram quem era aquela mulher que estava com ele. Era a esposa dele e ele disse que era sua irmã. Abraão também comete o mesmo erro. Nós temos Jacó, o nome dele diz ele é enganador. E ele é um cara que tem seu nome mudado para Israel. Nós temos Judá, outro homem pecador. Nós temos uma lista cheia de pessoas falhas. Por isso Deus cumpre o seu propósito, apesar de nós. Nós às vezes achamos que precisamos de ser ultra, mega, hiper perfeitos para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Porém, pensa numa coisa, irmãos. Olha para essa genealogia, você vê um montão de gente torta, né? Um montão de gente falha. Mas a glória de Deus então é maior ainda, porque mesmo com a ferramenta cega, torta e esquisita, Deus fez uma grande obra. Se tivesse só ferramenta afiadíssima aqui, né? Imagina o cara que trabalha com facão, né? Se o facão ficar afiadinho, não faz nem muita força. Agora você dá um facão cego na mão da pessoa e manda ela cortar uma bananeira para ver se ela corta. Ela vai bater na bananeira, vai bater, a bananeira vai amassando, mas ela não corta. Quando ele conseguir cortar, vai ser pelo esforço dele. E Deus pega a gente, ferramenta cega, ferramenta torta, inchada sem cabo. Deus faz grandes obras. E a glória não é nossa não, irmão. A glória é dele. Por quê? Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. E por último, Deus transforma as adversidades em bênçãos. Nós percebemos que muitos personagens eles falharam. Muitos personagens aqui caíram em armadilhas. Muitos aqui estiveram sujeitos a falhas, lutas, problemas, pecaram. São pessoas como nós. De repente, se estivéssemos no lugar deles, também faríamos o mesmo. Nós precisamos de entender que Deus, então, Ele tem a capacidade de pegar as adversidades da nossa vida e transformar em bênção. Coisa maravilhosa é perceber os problemas que nós passamos, vai criando em nós algo que eu tenho dito muito nesse tempo, porque eu tenho vivido muito, resiliência. Ou seja, a gente vive uma tensão e às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente pensa que vai estourar. Fala, agora que o elástico arrebenta. É agora que perdi tudo, é agora que não tem mais o que fazer. E Deus então tensiona mais um pouco, aí depois Ele solta, aí você volta para o mesmo lugar, só que agora mais forte. E aí Deus vai tensiona de novo, e você passa por um montão de adversidade, depois volta e você volta mais forte. Então Deus vai transformando as adversidades da nossa vida em bênção. Está com alguma dificuldade, está passando problema, entenda o seguinte: Deus vai transformar essas adversidades em bênção para a sua vida. Isso forja o nosso caráter. É como se nós estivéssemos sido colocados ao fogo. E assim, antigamente, que fazia-se espadas. Coloca-se ao fogo, tira do fogo ali incandescente e bate. Bate, e então ela vai ficando no formato. Depois que ela estiver no formato, então ela vai para lixar. Para depois, então, dar o polimento e o corte final. Deus vai trabalhando em nossa vida exatamente assim. E eu gostaria de terminar com uma citação do Mark Dever,
no seu livro Pregação, quando a teologia encontra-se com a prática. Ele diz assim: Cristo se tornou toda angústia para que eu me tornasse todo regozijo, abandonado para que eu fosse atraído, esmagado como inimigo para que eu fosse vestido, ferido para que eu fosse curado, afligido para que eu fosse consolado, envergonhado para que eu herdasse a glória, envolvido por trevas para que eu tivesse a vida eterna, morto para que eu vivesse para sempre. Esse é o nosso Deus, que escreve uma história, uma linda história, por intermédio de pessoas imperfeitas, como a mim, como você. Então, eu quero te encorajar a fazer parte da história que Deus está escrevendo nesse lugar. Deus está escrevendo uma nova história. E eu te pergunto, como que você quer ser retratado nessa história? Porque isso vai ficar na história. Pessoas vão contar sobre nós que estivemos aqui, sobre os plantadores do campo do Pilar. A nossa história nós estamos escrevendo. Essa nós podemos mudar, só depende de nós. Então, que vivamos para a glória de Deus, que venhamos fazer parte dessa linda história que Deus está escrevendo, porque Deus, Ele guia todas as coisas, então guia também a minha e a sua vida. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, glorificamos então por essa palavra, Deus, simples, mas profunda no nosso coração. Nós possamos entender, Deus, que o Senhor está conosco. Nós possamos entender, Deus, que o Senhor cuida de nós. Nós possamos entender que a Sua palavra se cumpre. Que nós possamos entender, Deus, que o Seu propósito Ele se cumpre, apesar de nossas falhas e de nossa limitação. Nós possamos entender, Deus, que o Senhor transforma todas as adversidades que vêm em nossa vida em bênção. Continua conosco nessa semana, Deus, nos dando força para conseguir continuar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, nos ajude. Nos ajude, Deus, a viver para a Sua glória. Essa é a oração, Pai, que eu faço em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém e amém.